Vamos seguir falando do ministro Fachin, mas agora o assunto é eleições. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Edson Fachin, deu 5 dias para o presidente Jair Bolsonaro se manifestar sobre as falas durante encontro com embaixadores. PT, PCdoB, PDT e Rede Sustentabilidade querem a exclusão de vídeos em que Bolsonaro questiona a transparência do sistema eleitoral e manifesta preocupação com as eleições. O despacho, Fachin menciona questões processuais sobre a viabilidade ou não desse tipo de ação, se debruçar sobre abuso de poder político antes do registro de candidatura e solicita a manifestação de todas as partes envolvidas no pedido. As siglas esquerdistas sustentam que as falas de Jair Bolsonaro têm capacidade de ocasionar uma espécie de efervescência dos seus apoiadores e na população geral, ainda mais quando o conteúdo é difundido através de redes sociais que possuem um alto alcance. O YouTube decidiu manter a live do evento disponível em sua plataforma. Eles afirmam ter feito revisão e que não foram encontradas violações às políticas de comunidade do YouTube no vídeo. E aí, Mota, o que achou dessa decisão do ministro? Olha, isso parece aquilo que o Fiuza chama muito apropriadamente de coreografias antibolsonaristas. Eu queria saber se não ocorreu a ninguém entrar no STF com um pedido de verificação do porquê o ministro Fachin se reuniu com os embaixadores, né, o que ele fez antes do presidente Bolsonaro. Porque a última vez que eu olhei na Constituição, o artigo 84 dizia que é competência privativa do presidente da República o relacionamento com governos estrangeiros. Ora, se até eu que sou engenheiro sei disso, será que nenhum advogado percebeu isso? Olha, o Brasil tem mais faculdades de direito do que todos os outros países do planeta Terra somados. O Brasil tem mais ou menos 1.200 faculdades de direito, todos os outros países da Terra têm mais ou menos 1.100 faculdades de direito. Agora, é justo perguntar, né, que sentido faria entrar no STF com um pedido de verificação de uma atitude de um ministro do próprio STF. Quando a esquerda diz que as falas do presidente Bolsonaro têm o poder de provocar efervescência da população, elas estão certas, partidos de esquerda. Agora, se elas acham que a forma de lidar com isso é calar o presidente, tirar o presidente das redes sociais, eu acho que a esquerda tem tanta chance de sucesso nisso quanto tem de combater o narcotráfico usando livros. Diga, Ana. Vitor, eu vou ter que ser repetitiva, porque é necessário que nós falemos sobre o senhor Rodrigo Pacheco. Fachin pede que Bolsonaro se manifeste sobre evento, uma prerrogativa do presidente da República. Alexandre de Moraes pede que contas sejam derrubadas. Esses ministros, eles só estão assim, Vitor, soltinhos, com as canetas tirânicas soltinhas, porque a nossa ferramenta para parar esse tipo de tirania, de estupidez, de covardia, ela não está sendo usada. Nós temos uma ferramenta constitucional para isso, muito protegida, e que hoje está no fundo, lá no fundo da gaveta trancada do senhor Rodrigo Pacheco. Entra dia, sai dia, nós vamos falar desses ministros e dos absurdos que eles cometem, que eles falam, de seus decretos inconstitucionais, como o Barroso colocando decreto de vacina obrigatória até para brasileiros que estavam fora do Brasil para voltar para sua própria pátria. São todos eles, Fachin, Alexandre de Moraes, Barroso, ministra Carmen Lúcia, todo dia. É uma ilegalidade, é uma inconstitucionalidade, é um absurdo, é um desrespeito à nossa Constituição. E, no entanto, o senhor Rodrigo Pacheco, os senadores que poderiam estar pressionando publicamente o senhor Rodrigo Pacheco para que um processo de impeachment desses ministros que amam vilipendiar a nossa Constituição venha a plenário, deixa o povo assistir, deixa o povo colocar esses ministros que nunca receberam um voto sequer de nenhum brasileiro sob escrutínio público, porque já que eles falam em nome da população e para o bem do Brasil, para o bem da democracia,
Deixem, então, que os seus nomes sejam colocados em plenário e que eles sejam sabatinados pelo povo. Aí sim, pelo povo. Quem sabe o Senado não dá aí ao ministro Fachin 5 dias para botar ordem lá no Complexo do Alemão. Augusto. Eu não sei o que mais eu preciso falar sobre o assunto, porque eu acho que resumi no primeiro comentário. O que se vê hoje, mas é rotineiro, se tornou rotineiro e é o que mais deve preocupar-nos aí. É você ver pessoas legislando em áreas que não pertencem às atribuições deles, áreas que eles desconhecem e com uma insolência de especialista. Eles acham que entendem sobre isso. E nós estamos criando em cidades que já não precisam de mais problemas, como o Rio de Janeiro, tumores que só tendem a se agravar. Só um cego, né, de toga, são vários, se não todos, não enxerga que o Rio de Janeiro ele está virando uma cidade com zonas de exclusão. É isso, não? O território brasileiro só em tese abrange áreas cada vez maiores. A gente vê o crescimento do PCC em todos os lugares, vem aí o ministro dizendo, não pode vincular o Lula. Eu continuo vinculando e tenho vontade de pedir desculpas ao PCC, porque eu mancho a imagem da organização, né? É pior para o PCC essa comparação. Então eu acho o seguinte, os senadores não fazem porque não sabem ou porque não querem, mas o fato é que a gente tem de, nessas urnas já, começar a trocar esses caras. O povo brasileiro tenta trocar, o índice de renovação é sempre alto, 40% nas eleições. E, infelizmente, os candidatos não correspondem à expectativa, porque eles vão e nos decepcionam. Pois é tentativa e erro, vamos seguir em frente. E eleger senadores. Esse aí, o presidente do Senado, o Rodrigo Pacheco, foi candidato por algumas semanas à presidência da República. Até isso, eu tenho uma tia que gostaria de ser presidente da República também, eu posso lançar, porque ela certamente é mais prudente e menos covarde que o Pacheco. Para fecharmos, Fiuza, temos 2 minutos e meio. O Fachin está dando 5 dias ao presidente da República para que ele se manifeste sobre o evento. Bom, o que o presidente da República pode fazer? Se resolver obedecer, porque é difícil obedecer a ordens, a demandas que são vagas, que são equivocadas, na origem. O presidente pode se manifestar dizendo o quê? É isso aí mesmo que eu disse. Tem uma comissão de transparência. Eu não estou querendo aqui dizer o que o presidente diz, estou falando em tese, diante do que aconteceu na reunião do presidente da República com embaixadores. E este pedido estapafúrdio, o presidente responderia. Apresentei a questão da preocupação com a falta de aprimoramento da segurança do sistema brasileiro eleitoral, que é desatualizado. Apresentei o fato de que há uma comissão de transparência nomeada, cujo trabalho é embargado. Por esse aí que está na tela, pelo ministro Luiz Edson Fachin, presidente do TSE, que diz que não, são as forças desarmadas, fica fazendo aquela poesia rala dele. Agora, a pergunta mais importante é a seguinte: quem é que vai dar quantos dias para o Fachin explicar a reunião dele com os embaixadores? Na reunião que fez com embaixadores, este ministro Fachin fez insinuações contra o presidente da República, desse jeitinho que ele faz, velado, meio poético, má poesia, meio barroco, mas fazendo insinuações, sim, de posturas antidemocráticas do presidente da República, numa reunião com embaixadores. Ele não tem que explicar isso?
ele precisaria explicar isso para a sociedade. Aí voltamos ao ponto que os colegas trouxeram. Há um silêncio sobre a ação equivocada, a ação desviante do Supremo Tribunal Federal. Há um silêncio no Brasil. Nós aqui estamos preocupados com isso, somos aqui observadores da realidade, temos essa preocupação, falamos sempre disso, porque isso é um flagrante desrespeito à instituição. Essa ação contumaz dos ministros do Supremo com seus atos de vontade, né, à margem do direito. Agora, além do senador Rodrigo Pacheco, além dos senadores que poderiam cobrar o senador Rodrigo Pacheco, já vimos uma cobrança ou outra, um convite ou outro, mas essa situação é muito séria. Como é que essa preocupação só aparece, só pisca de vez em quando na cabeça de um senador ou outro? Isso é uma questão importantíssima. E a população brasileira já foi pacificamente à rua, de forma caudalosa, protestar contra o Supremo Tribunal Federal. Uma população esclarecida. Não é partidarismo, não é nada disso que a velha imprensa decadente tenta dizer. Uma população esclarecida que está vendo isso, que está vendo esses abusos do Supremo Tribunal Federal, está preocupada, está se manifestando democraticamente com uma crítica pertinente a isso. E aí a pergunta é, onde é que está o resto dos juízes? Onde é que está o resto dos procuradores? Todos, os advogados? Né? Onde é que estão aí os empresários? Estão achando que vão ficar imunes a essa ação do Supremo? Estão achando que vão ficar imunes ao autoritarismo do Supremo? Só para falar do pessoal do Poder Judiciário, está se criando um tipo de conduta no Supremo que vai afetar a todos. Vai afetar a todos. Eu me recuso a chamar de ativismo judicial. Essas duas palavras não podem, esse é um eufemismo, não podem estar na mesma expressão. Ativismo é uma coisa, justiça é outra. Então, esse negócio, eu faço um inquérito que eu bem entender, eu interpreto a Constituição como me der na telha. Se eu não quiser cumprir um perdão dado pelo presidente da República, eu não cumpro. Os senhores juízes, desembargadores, advogados, não estão preocupados com esse tipo em sancionar esse tipo de comportamento? Isso aí vai mexer nas instituições, vocês não tenham dúvidas. Ninguém vai escapar desse tipo de comportamento. Então, a sociedade precisa criticar, né? Não dá para contar com a imprensa, o consórcio, porque ele está em demagogia antibolsonarista, ele está num estado de delírio. Né? Daqui a pouco, quando passar o Bolsonaro, vai procurar achar outro inimigo. Viraram panfletos de falsa virtude. Não dá para contar, infelizmente não dá, fora as exceções conhecidas. Então é isso, as instituições, as pessoas que têm autoridade, né? As pessoas que têm relevância, que têm influência, precisam falar sobre o que está acontecendo no Supremo Tribunal Federal, porque isso não pode terminar bem. Seja agora, seja no curto, no médio prazo, evidentemente que isso não vai passar tranquilamente pela história brasileira.